É prazeroso ser amigo de Deus? Sim. Ah, é? Então por que será que os homens estão preferindo serem amigos dos prazeres, do que amigos de Deus? É uma característica do nosso tempo. Eu ouso dizer que esse é o maior instrumento de destruição em massa criado pelo inferno. Vocês estão comigo? Que eu vou falar umas coisas aqui, se você não prestar atenção, você não vai entender. Amém. Esse é um dos maiores instrumentos de destruição em massa que o inferno está usando, que é o culto ao prazer. Transformar prazer em alguma coisa pelo qual você deve viver e alguma coisa que você deve buscar. E por que isso tem sido um instrumento de Satanás e como isso tem acontecido? Eu quero te lembrar de como o pecado começou na humanidade, porque foi uma situação que se repete. Satanás não é criativo, ele só muda a forma de fazer a mesma coisa. Mas estava Adão e Eva em um jardim. Quem se lembra o nome do jardim? Éden. E quem se lembra o significado de Éden? Terra do prazer. Prazer. Lugar de prazer. Lugar de delícias. Delícia, prazer, satisfação. E aí você vê um monte de cena de filme, principalmente de humor, que eu tenho vontade, perdão pela confissão tão pública, eu tenho vontade de espremer o pescoço de quem faz um negócio daquele jeito, mas que coloca o Éden como lugar de prazer a partir da relação de Adão e Eva. E bota cenas e tudo mais para despertar uma ideia sensual naquele ambiente. Mas eu quero te contar uma coisa que você talvez não tenha percebido. Quando o Éden foi feito, não foi feito inicialmente para a relação entre Adão e Eva, mas foi feito para a relação entre Deus e o homem. Então, quando Deus planejou o Éden como lugar de delícias, Deus estava planejando o lugar para ele e o homem viverem um relacionamento onde o homem seria tão satisfeito, viveria tão em paz, tão em plenitude, que ele não sentiria falta de absolutamente nada. Satisfação de fato havia quando Deus e Adão se relacionavam com intimidade. Aí Satanás entrou no Éden, com certeza pela permissão de Deus, para que o homem pudesse escolher o que queria de fato. E aí Satanás faz uma cena. Eu estou sentindo que há uma certa recusa da fumaça. E eu compreendo. Fale, pastor. Quer que a gente tire rapidinho, para não atrapalhar? Eu acho que está atrapalhando as meninas ali, eu estou com dó delas. Então vamos tirar rapidinho. Você continua. Tá sem uma tenaz? Você vai tirar daqui e colocar 1 metro depois. Não, a criatividade desses irmãos é impressionante. Só mudou a fogueira de lugar, né? E o sol vem. Glória a Deus. Mas continua aqui comigo um pouquinho, ainda que Zé esteja produzindo uma cena hilária. Olha aqui pra mim. Não dava bastante. Não era melhor jogar uma água em cima, não? Vai fazer uma fumaça que vocês não vão aguentar. É mesmo. Acabou com o inferno dos carrapatos. É. Mas carrapato está repreendido em nome de Jesus, fique longe de nós. Amém. Hoje minha esposa vai receber um marido defumado. Espero que ela nos receba, né, Zé? Sim. Espero que elas ainda nos queiram com esse aroma. Eucalipto defumado. É o novo perfume que vai ser lançado pela Natura. Vambora, senão minhas piadas vão acabar com o culto de hoje. Vamos lá, lembrar do que aconteceu lá no Éden. Aí, aquela cena que vocês conhecem, vou falar rapidamente só para contextualizar aqui o meu tema. A serpente tomada por Satanás sugere que poderia haver alguma coisa boa quando se fizesse algo que Deus reprova.
que é que eu falei agora? Tá vendo? Vocês estão prestando atenção na fumaça? Poderia haver alguma coisa boa em alguma coisa que Deus reprova. E como Satanás produziu essa ideia? Ele ficou em uma árvore, justamente aquela que era a única proibida. Interessante que tem uma infinidade de árvores, uma infinidade de possibilidades no Éden, que a gente nem consegue calcular, porque aquele lugar, se era um lugar de delícias, você imagina quanta coisa maravilhosa tinha ali. Mas uma só não podia. Para onde Satanás vai? Para onde não pode. Porque o nome de Satanás é pecado, né? É mentira, é engano. E ele queria justamente produzir aquela ideia de que alguma coisa que Deus diz não pode, pode ser prazeroso. Aí Satanás lá, e aí Eva passando, uma cena comum demais. Satanás faz. Pss. Tu já viu isso, não? Ainda se usa esse negócio? Na minha época se usava ainda. É assim que as pessoas paqueram. Nem esse termo nem existe mais, né? Chaveca. Você está denunciando a sua idade. É. Mas aí vocês vão entender o que eu quero dizer, só por contexto. E aí Satanás seduz, atrai a atenção. E Eva começa, infelizmente, a dialogar com Satanás. E eu queria dar uma dica para você, querido jovem. Quando vier algum pensamento, algum diálogo, que Deus não está nele, não continue. Amém. Porque se tem um diálogo que Deus não participa, é porque não presta. E se tem uma coisa que você é seduzido a fazer, depois de olhar para mim eu te digo, é quando você fica dialogando com ideias, com pensamentos. E aí Satanás entra no diálogo. E você acha que você está pensando com você mesmo. E você acha que você pensa aquilo. Mas não é que você pensa aquilo. É que ele está pensando, está dizendo para você. E você está, E aí Eva começa a dialogar com Satanás. E aí Satanás fala, Eva, Deus falou para você não comer de nada nesse jardim, não é? Olha que ideia comum. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Não pode fazer nada. Gente, se tem gente que pode fazer alguma coisa, somos nós. Porque o pecado aprisiona. Quem peca só fica pecando. A gente pode fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Amém. Eu estava falando para os meninos no carro, deixa eu apresentar meus guarda-costas. Eu trouxe 3 por motivos de carrapato. Aí vão tudo para eles, né? Davidson, meu filho. Tá bom. Lucas, meu outro filho. Posso falar assim? Seu pai não está aqui, né? Luca, meu neto. Tudo solteiro, casado, noivo. Tudo solteiro, procurando esposa, Eita. mas só diante do Senhor, Amém. em oração. Está tudo proibido de ficar olhando por aí. Mas aí, voltando a Eva e o Éden. Não podia comer de nada, disse Eva. E Eva disse a serpente para Eva. Eva corrigiu e falou, não, eu posso comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eu comer eu vou morrer. E aí, Satanás sugere a segunda mentira. A primeira mentira foi, tudo é proibido. Não, na verdade só tinha uma coisa proibida, que era o pecado. A segunda mentira é, morre nada, menino. Tu já viu isso, não? A frase moderna para isso é dá nada não. Que é tirar a consequência do pecado. Tirar a ideia de que coisa ruim dá ruim. Então tem gente que faz coisa ruim e acha que não dá ruim. Então quando você pensa na consequência, isso te ajuda a tomar uma decisão. Porque se você atravessar uma rua sem olhar se vem carro, você pode morrer estrupiado. Então você pensa em atravessar a rua e olhar o carro, sim ou não? Sim. Então o medo da consequência ajuda você a tomar uma decisão certa. Amém. Mas Satanás continua na sedução dele. Primeiro, fazer você pensar que a vida proposta por Deus é ruim. Segundo, fazer você pensar que Deus não é temível como ele é. E aí vai tirando os freios, vai tirando os mecanismos de escolha que são inteligentes. É verdade. Terceira coisa,
Satanás sugere morre nada. Terceira coisa é que Deus sabe que no dia que você comer esse negócio aí, ó, você vai ser como ele, conhecedora do bem e do mal. E aí desperta-se em Eva um desejo inusitado de ter uma experiência divina sem Deus. Você guardou essa frase? E aí o texto diz, de Gênesis, que Eva, vendo que o fruto era... Quem se lembra? Não, Zé, peraí, Zé, eu sei que você sabe. Bora, jovens. Vendo que o fruto era agradável, primeiro, aos olhos e bom para si comer. O que é que ela fez? Pegou e comeu. Tem uma sequência aí que a gente vai ver daqui a pouco no Novo Testamento. A primeira sequência é viu. Então isso quer dizer que toda tentação parte de alguns dos 5 sentidos que nós temos. Porque dentro de nós, originalmente, existe uma consciência, existe um resquício da presença de Deus que faz a gente saber o certo e errado. É uma consciência nata. Então Satanás precisa fazer a oferta de fora, que desperta a natureza caída agora, né? Na época não tinha. Mas aí Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, mas gente, pelo amor de Jesus Cristo, como é que uma pessoa aceita de Satanás a ideia de que alguma coisa que ela viu era agradável aos olhos e por isso devia ser pegada para comer, para se experimentar? Ela nesse momento já não estava mais crendo que tudo que ela precisava estava em Deus. Nesse momento ela cogitou na cabeça dela de que fora de Deus podia ter alguma coisa boa. E eu vim aqui hoje dizer para você, pelo amor de Deus, não aceita essa mentira. Amém. Amém. Pelo amor de Deus, derrote Satanás lá no começo da tentação. Não existe nada de bom em alguma coisa que Deus reprova. É verdade. Aleluia. Eu vou repetir isso para os vizinhos ouvirem. Não existe nada de bom em alguma coisa que Deus reprova. Amém. Aleluia. Porque Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. É verdade. E se existe algo bom, isso está em Deus. Aleluia. Amém. Amém. Mas Satanás enganou, ludibriou, cercou Eva de sensações. Porque o segundo momento dela, depois de agradável aos olhos, ela sentiu gosto. Sensação, tá vendo? Viu? Sentiu gosto, uma sensação física. Tu sabe o que é carne? Se Paulo, como diz um pastor amigo meu, se Paulo tivesse escrito a Bíblia nos dias de hoje, onde tem a palavra carne, ele teria colocado hormônio. Isso aí. Carne é hormônio. Hormônios são substâncias químicas que são desencadeadas para produzir sensações. Tu acha que tu devia ser dirigido por hormônio? Eu vou lhe dizer quem é que é dirigido por hormônio. Os bichos. Os bichos são dirigidos por hormônio. Você quer uma maneira de você prender um cachorro feroz? Aquele cachorro que todo mundo tem medo dele, que uma mordida já arranca o braço do cara. Tu quer ver como prender um bicho feroz desse? Tu pega um bife de carne, sangrando, e mostra assim a distância. Ele vai deixar de fazer qualquer coisa e tu joga assim na jaula dele, no recinto dele lá, e o cachorro fica preso. Porque cachorro é bicho. Movido por hormônios, por sensações. E Satanás quer que você pense que você também é assim. Satanás quis que Jesus pensasse que ele era assim. É verdade. Jesus sendo tentado no deserto, primeira tentação foi: Jesus estava com fome. Fome é um desejo legítimo, porque está faltando comida. É uma sensação super desagradável. Quando você come, a sensação de saciedade é uma sensação muito boa, agradável. Se eu falar aqui a palavra pizza, olha os rostos. Só vi um rosto que disse, porque não gosta de pizza. Meus pêsames.
Mas você já, o seu cérebro já vai mandar uma informação de vem coisa boa por aí. Então Satanás usa esse mecanismo, porque a única coisa que ele tem acesso é nesse nível de corpo, nesse nível de despertar a sensação, para unir sensação boa com coisa ruim. E sensação boa com coisa ruim faz o meninozinho pensar que a coisa ruim é boa. Mas pelo amor de Jesus Cristo, uma sensação boa é só uma descarga química em indivíduo. Não é uma verdade a respeito daquilo. Amém. Amém, é verdade. E aqui está o milagre do reino de Deus. Aleluia. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, a gente deixa de ser burro, Glória deixa a de Deus. ser idiota, Amém. deixa de ser bicho. Glória a Estou Deus. exagerando muito, gente. Não. Eu estou tão inflamado com essa palavra, vocês não têm Glória a noção. Deus. Eu estou com vontade de pregar isso para milhares de pessoas. demais. Porque é um instrumento de Satanás, meu Deus do céu. Eu não sou uma bola de hormônios. Eu sou filho do Deus vivo. Aleluia. Criado à imagem e semelhança Aleluia. dele. Com capacidade de discernir entre o bem e o mal que ele me dá. Amém, Jesus. Então eu não posso me deixar ludibriar por um Satanás que quer que eu tome decisões a partir de hormônios. E aí Eva toma e come. Mas vamos voltar, que eu estava falando da tentação de Jesus. Aí Jesus estava lá com fome, 40 dias sem comer. Aí Satanás chega para ele e fala: manda que os teus anjos transformem essas pedras em pães. E Jesus podia fazer isso? Podia. Claro. Fácil. O que ele não podia era atender uma sugestão de Satanás. Aleluia. Verdade. É isso que você não pode. Você tem capacidade de desenvolver um relacionamento íntimo com alguém do sexo oposto? Tem. Graças a Deus. Se não tivesse, Glória não a problema. Diga, uhul. Aleluia. O que você não pode é atender uma sugestão de Satanás. De dizer como, quando e que forma fazer. É verdade. Não é Satanás que diz pra gente como a gente vive. Aleluia. Amém. Ele não é o nosso rei. Aleluia, É Jesus. verdade. Verdade. Nós temos um rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu amo Jesus e a inteligência dele. Aleluia. Amém. Eu vou falar muito de inteligência aqui, porque eu creio que inteligência é uma das palavras que ajudam a gente a entender desculpa, foi meu pé. Que ajuda a gente a entender a sabedoria Aleluia. dita por Salomão em Provérbios. A instrução. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Repita o resto. Fale o resto. Mas sim, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas espera lá, o assunto era fome. O assunto era falta de comida, de carboidrato, proteína, lipídio. Lembra dessa aula? Não. E aí Jesus fala para o cara: nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não sou bicho. Eu não vivo das coisas naturais. Amém. Eu não dependo dessas coisas para a minha existência. Porque lá o primeiro Adão, uma das consequências do pecado foi Adão ser apegado à terra, voltado para as coisas daqui, dependente das coisas daqui. Mas o último Adão, Jesus Cristo, não era dependente das coisas daqui. Ele vivia uma vida sobre o natural, que é o nosso chamado. Interessante. Ah, Tony, então você quer dizer que eu tenho que passar fome? Se for necessário, sim. Mas fica tranquilo, é o que acontece no final. Quem se lembra? Os anjos de Deus descem no deserto e servem pão para Jesus. Quem disse para você que Deus não atenderá às suas necessidades? Mas o que ele diz é: não dependa disso. Não receba isso de Satanás. Receba de mim. Amém. Aleluia.
receba de mim. Essa ideia, nascida no inferno, de que prazer é sinônimo de felicidade, de satisfação, e se eu sinto, significa que é bom, e se eu não sinto, significa que é mal, é um engano que tem destruído milhares de pessoas da sua geração. Na sua geração se pensa com muita rapidez que eu tenho que sentir bem, eu tenho que me sentir legal. E se eu estou desconfortável, alguém, por favor, providencie um trono para eu reinar. E como tem batalhas e lutas e guerras e situações difíceis e sofrimentos e frustrações, imediatamente o mesmo Satanás que trabalha para que as coisas ruins aconteçam, e aí você tem aquele sentimento de tristeza e de frustração, é o mesmo Satanás que te apresenta uma sensação legal para tentar desviar a dor. Então, ele é o cara que faz a coisa ruim acontecer, e ele é o cara que te apresenta a aparente solução. Assim é que os jovens têm ido para as drogas. Por exemplo. Porque está difícil em casa, conflito pai e mãe, frustração, abusos, coisas tão terríveis acontecem, produzidas pelo próprio Satanás. Junto com o homem caído. E ele então apresenta a solução, uma escapadinha para uma pornografia, e você se sente mais agradável. Mas eu não sou bicho. Você também não é bicho. E aí, eu lembro quando fizeram isso com meu Jesus. Ele estava na cruz e ele tinha que morrer com toda a dor do sacrifício. E tentaram dar para ele uma substância anestésica, uma mistura de vinagre com fel. E ele não quis beber. Pelo amor de Deus, jovem querido, jovem querida, não se deixe anestesiar. Aleluia. Sim. Essa anestesia é para tirar você de cena. É verdade. E tirar a sua força. É. E tirar o seu chamado. Você foi feito para vencer ao lado do rei que já venceu. Aleluia. Você não foi feito para ser anestesiado. É verdade. Mas ele quer te anestesiar. É. Não aceite anestesia. Aleluia. Não se deixe dominar por sensação alguma. Aleluia. Essa é a condição dos homens sem Deus. É verdade. E essa era a nossa condição antes de Cristo. É verdade. Tito 3, verso 3 diz: pois nós também outrora éramos nécios. Sabe o que é nécio? Louco, besta. Pode falar mais alto agora, Zé. Louco, besta, idiota. Burro, idiota. Gente, Satanás emburrece as pessoas. Vou lhe dar só um dado. Tem gente culta, entre aspas, que mata a galinha e oferece para Satanás para poder pegar a menina. Não é burrice? Nécios. Fomos libertos da idiotice. Aleluia. Faz uma pregação assim, eu tô me surpreendendo. Aleluia. Mas se eu pregar isso na rádio, eu tô ser preso. Todo mundo que não tem Jesus é burro. Essa é a verdade. Com respeito às escolhas, perdeu a capacidade de escolher com inteligência. É verdade. Desobedientes. É. Desgarrados, escravos, olha só a descrição, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos,
e odiando-nos uns aos outros. É verdade. Que descrição perfeita É, da gente sem Cristo. é verdade. Capítulo 5 de Tiago, verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, com fartura. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Uma descrição do homem sem Deus. Tiago 4:1. Olha que chave eu vou te dar agora para você ser um jovem livre. Amei esse nome, jovem livre. Vou Aleluia. fazer um canal no Instagram. Movimento, jovem livre. Movimento Jovem Livre. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. De onde procede? Olha isso, gente. Escuta, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. As brigas, as contendas, os problemas vêm dessa cultura hedonista. Sabe o que é cultura hedonista? Que é o culto ao prazer. Porque veja, se eu não me sinto bem e você está fazendo uma coisa que me faz sentir mal, eu brigo com você, eu rejeito você, eu mato você, pisou no meu pé, eu não te quero mais, entendeu? Então essa busca por uma sensação legal, por um prazer, por alguma coisa que me seja confortável, faz eu até brigar com as pessoas. Mas não era para ser assim. Mas Tony, não foi Deus que criou o prazer? Foi. Mas Deus criou o prazer para ser uma recompensa quando se vive algo que é necessário. Não para ser o necessário. É verdade. Vou te falar agora biologicamente. Já que prazer é hormônio, né? Eu sou biólogo. Se você não sabe, eu posso falar disso. Pode falar. Obrigado. Normalmente, as substâncias encarregadas do prazer vêm quando você faz alguma coisa que tem a ver com sua sobrevivência. Por exemplo, sono. Quando você dorme, seu organismo libera uma substância ligada ao prazer, que é a endorfina, que faz você se sentir bem para passar o seu dia. Se você não dorme, você passa um dia cansado. Sim ou não? Vocês estão vendo isso nesse momento, né? Quando você come, da mesma forma, você sente uma sensação desagradável que você chama de fome. E você tem, depois que come, dá até aquela respirada. Eita, pizza gostosa! Que é uma sensação de saciedade. Claro, se você não tem isso, você come e morre de tanto comer. Então, o prazer é bom. E em relação à sexualidade, porque a reprodução é necessária para a sobrevivência, para a perpetuação da espécie, falando agora biologicamente. E necessária para o propósito de Deus, crescer e multiplicar e encher a terra. Glória a Deus. Então é para ser uma recompensa quando você faz alguma coisa que foi necessário. O que é que o mundo fez? Tirou o necessário e deixou a coisa simplesmente pelo prazer. Então as pessoas comem sem fome. É verdade. E produz o quê? Doença, Obesidade. obesidade. As pessoas querem dormir mais do que o organismo pede. Como é o nome disso? Sedentarismo, preguiça. Inclusive leva para o inferno. As pessoas fazem sexo fora do que é bom, do que Deus chama de bom. Como é o nome disso? Aí tem um monte de pecados relacionados que eu não preciso descrever. Fornicação, adultério, impureza, lascívia, todos ligados a isso. Então sempre que você tira o prazer do contexto onde Deus criou, entende não? Você está fazendo alguma coisa que vai fazer mal a você. Agora eu vou te dizer que existe um prazer que atravessa o físico. E é esse o prazer original do Éden. Satanás só tem acesso a esse prazer físico.
Mas Deus tem acesso a outro nível de prazer e de satisfação. Que é a satisfação que você tem quando você conhece Deus e anda na presença dele. Não existe, vou falar de novo para os vizinhos ouvirem. Não existe nada capaz de dar mais satisfação a uma pessoa do que experimentar a presença de Deus. E você sabe que eu estou certo. Porque você se lembra daquela vigília, daquele retiro, daquela oração, onde a presença de Deus te tocou assim, bem rapidinho. E vocês já ficam parecendo que explodir. Foi ou não foi? Foi. Porque não existe nada que dê mais satisfação do que a presença. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Mas não tem a ver com sensação. Não tem a ver com hormônio. Tem a ver com o alcance de Deus que toca o nosso espírito e de dentro para fora. Amém. A gente sabe como é bom estar na presença dele. Aleluia. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Estava... Deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui. Existem ideologias hoje no mundo que estão promovendo essa cultura hedonista que leva para o pecado e que está matando muita gente. E eu quero que você escute um trecho do discurso escrito de dois teóricos de ideologias que estão em moda hoje. Um foi Gramsci e outro foi Lenin. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Sério? Mas que coisa fantástica. Não consegue não. A entrada é outra. Moeu. Olha, nova gíria. Anota aí, viu, David? Pra me lembrar depois. Moeu. Aí moeu. Eu tenho um instrumento de reciclagem em casa de gíria que são meus filhos. Deixa eu conseguir ouvir aqui, ó. Ô pai, tenta mandar pro WhatsApp pra... Gramsci, ele diz assim: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes. Dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engels. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende... Pois eu mando para você se ouvir o resto, mas eu queria só que você pegasse a frase. Como se faz para conseguir dominar o mundo? Vamos tirar as bases judaico-cristãs e vamos semear o ódio. Mas o que pregam os cristãos? O amor. Amem até os inimigos. Amém. Então quem dá mais liberdade? O que Jesus ensinou? Amém. Ou o que eles estão ensinando? Porque o discurso da diversidade é um discurso que fala de liberdade. Mas eles estão aprisionados nessa ideologia. É verdade. Mas os meus queridos jovens não podem se deixar ludibriar assim. É verdade. Aleluia. Vamos destruir a família. Graças a Deus que Jesus deixou claro em Mateus 16.
Eu edificarei a minha igreja Aleluia. Amém. e as portas do inferno Não prevaleça. não prevalecerão. Glória a Deus. Vamos semear, disseram eles, a imoralidade, o hedonismo. Um livro escrito no século XVIII por um grupo de pessoas que queriam dominar o mundo. O livro se chama O Protocolo dos Sábios de Sião, que não tem nada a ver com Sião. Postulava que para você dominar o mundo você tem que investir em 3 coisas: sexo, drogas e dinheiro. Por que drogas? Porque com drogas se domina a mente, se aliena, se dá anestésico. Por que sexo? Se domina o corpo, fere-se os relacionamentos, isola-se as pessoas. Por que dinheiro? Porque com o dinheiro se domina a alma, se domina o desejo. Quais são as 3 coisas mais comuns nos noticiários hoje? Sexo, droga, dinheiro e os males por eles causados. É verdade. É. E nós, jovens cristãos, que faremos? Verdade. Não vamos aceitar as drogas. Nenhum tipo delas. Aleluia. Nem as lícitas, nem as ilícitas. Porque nós não somos daqueles que se deixam dominar por alguma coisa que não seja o Espírito Santo. Aleluia. Nós não aceitaremos qualquer coisa que possa controlar nossa mente, nem drogas, nem ideologias que funcionam como drogas, que tiram da gente a capacidade de discernir entre o certo e o errado. É verdade. Sabe por que nós não vamos aceitar? Porque Deus nos fez para interferir na realidade, Amém. não para sermos dominados por ela. É verdade. Nós somos chamados para transtornar o mundo, Aleluia. não para fazer crescer o sistema do mundo. Aleluia. Diz Provérbios 21:17, quem ama os prazeres empobrecerá. É verdade. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. É verdade. Porque eles querem o sexo, pornografia, pedofilia e abusos? Porque isso fere o que Deus criou para ser templo do Espírito Santo É verdade. e faz com que as pessoas tenham a perversidade como natural, mas não é natural. No ponto de vista de Deus, o nosso corpo foi feito para ser casa dele e não Aleluia. abrigo de imundície. Amém. E quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós não aceitaremos esse apelo à sexualidade desenfreada. Não aceitaremos esse apelo à perversão sexual. Porque nós sabemos que estas sensações estão ligadas a coisas horríveis. O pedófilo que sente prazer na coisa ruim está machucando a criança que sente horror enquanto ele sente prazer. Nós não somos desse tipo. Nós somos daqueles que se privam de qualquer prazer para proteger a criança indefesa. Nós somos aqueles que vão para as prisões, mas não deixam as crianças serem tocadas indevidamente. Amém. Aleluia. Que nós não somos manipuláveis pelas sensações. Nós somos do povo de Deus. Estou sonhando algo? Não. Será que alguém crê no que eu estou dizendo? Aleluia. Eu creio. Aleluia. Quero te abençoar com a vitória sobre a pornografia. Amém. Aleluia. Porque Satanás está tentando tirar a sua força. Ele está tentando fazer você pensar que você é aquilo que você sente. Mas eu vim aqui em nome do Senhor dizer que não é verdade. Glória a Deus. Você não é aquilo que você sente. Amém. Você é aquilo que Deus diz que você é. Aleluia. Glória A verdade sobre você é o que está escrito, não a sensação que você tem. É verdade. Pelo amor de Deus, diga não. Não dialogue com o que é perverso. Amém. A última finalidade deles é a destruição da família. Porque dinheiro
Porque o dinheiro compra o prazer. O dinheiro é a moeda para se ter as sensações. O dinheiro faz a você pensar que você pode, que você não precisa de ninguém. Por isso é tão poderoso e é na Bíblia chamado de um Deus, né? Mamon. Interessante, Lucas capítulo 16, Jesus fala que os fariseus gostavam de dinheiro. Eu quero ler para você, se você tiver aí rapidez para abrir, pode ler, pode abrir também, Lucas 16, verso 13. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ou seja, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ô jovenzinho, ó para mim, olha. Toda vez que uma coisa for elevada entre os homens, toda vez que surgir uma moda, por favor, desconfie. Porque tudo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Desconfie. Mas todo mundo faz a frase que eu mais dizia para os meus filhos quando eles eram crianças. Quando eles falavam: mas pai, todo mundo tem. O que é que eu dizia para eles? Você não é todo mundo. Todo mundo fala do mesmo jeito. Frase poderosa. Você não é todo mundo. Outra frase é: você não pertence ao mundo. Aleluia. Isso é bíblico. Qual é o instrumento que Satanás está usando para atrair as pessoas a essa ideia hedonista? O entretenimento é a vitrine desse mal. O mundo apresenta seus enganos com uma ideia de diversão. Assim, o cigarro começa como uma diversão. Eu tinha 6 anos quando eu fumei um cigarro. Misericórdia. Se assustou? Acho que nem Davidson sabia disso. A empregada da minha casa na época fumava. Eu achei divertido a fumacinha saindo da boca. Me escondi no banheiro. Sentei atrás da privada, lugar muito propício, claro. Peguei um cigarro, botei na boca. Acendi. E suguei a fumacinha. Mas eu tossi tanto, eu passei tão mal. Deus foi muito misericordioso, não foi? Foi, se lascou todo. Lasquei. E porque eu me lasquei, jamais coloquei outro cigarro na boca. Mas tem gente que acha legal. Porque insiste. Vê, quer fazer igual. Coisa de menino. Verdade. Entretenimento é isso. Verdade. Sabe o que é entreter? Prender a atenção. Essa é a definição da palavra entreter. E quando você tem a sua atenção presa a alguma coisa que é lícita, tudo bem, não é? Você está lá assistindo um filme legal, sem problema, assim, né? Aparentemente tranquilo. Só que no meio do filme tem uma cena horrível. Quem fez isso? Satanás. Porque se você fosse avisado, você não veria, certo ou errado? Certo. Então você precisa tomar cuidado. Fazer o que, Tony? Eu vou lhe dizer, você precisa ter o Espírito Santo. Amém. E saber a hora de desligar a TV. É verdade. E saber a hora de escolher as coisas. Amém. E principalmente, você precisa se deixar entreter pelo que Deus apresenta a você. É verdade. Você sabia que Deus produz entretenimento? Você sabia que Deus é atraente? Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que Ele é. Amém.
Ah, tem que acabar, né, Zé? Eu esqueci. Quer fazer agora o intervalo? Quando você mandar. Pronto, intervalo. A gente volta daqui a pouco. A partir do verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Amém. E tendes vencido o maligno. Então, qual é a perspectiva de Deus a respeito dos jovens? Que são fracos, nécios, idiotas, burros e lerdos? Não. Fala um não mais vigoroso. Não! Homens, abre essa boca, bando. Não! 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 Isso. A perspectiva de Deus é que os jovens são Forte. fortes. Por quê? Da onde vem a sua força? Está escrito: a palavra de Deus permanece em vós e tendes. Amém. Então a força do jovem não vem das muitas sensações que ele é capaz de sentir, mas da escolha por viver o que está escrito, do que está escrito. Como Jesus, nem só de pão, mas de toda. Agora, o que eu quero mesmo é o verso 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Alguém tem dificuldade de entender esse texto? Muito simples. Eu não posso encher um copo cheio. Se o copo está cheio, não posso colocar o que eu quero lá dentro. Quem ama o mundo não consegue amar a Deus. Mas quem escolhe aborrecer o mundo e amar a Deus, recebe do amor de Deus. Mas a escolha é fundamental. E é a escolha que Satanás quer tirar de você. A capacidade de escolher. E o que é que tira a capacidade de escolher? O vício. A prisão, a sensação. Mas a sua capacidade de escolher, ela é uma dádiva de Deus. Então, mesmo se você tiver com dificuldade, você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso recuperar isso. Se você clamar ao Senhor, Ele te liberta. Amém. E Ele te devolve a capacidade de escolher. Amém. O que Ele nunca vai fazer é te aprisionar. Todo cristão é livre. Amém. Ele acorda todos os dias, podendo escolher não querer mais Deus. Sim. Sempre. Isso é lindo, apesar de ser perigoso. Deus jamais vai te aprisionar. Ele vai te dar liberdade. E ser filho legítimo é quando você tem a chance de ir embora, mas escolhe ficar em casa. Amém. Porque o contrário disso é o escravo que não tem a chance de ir embora. Mas você é filho. Você tem a chance de pegar a sua herança e ir embora. Mas seja inteligente. Fique em casa. Amém? Amém. Amém. Ou ama o mundo, ou ama Deus. Mas, Tony, amar, o que é? Amar não é sentir. Amar é escolher. Você sabe por que eu amo minha esposa? Não é por causa da sensação legal que eu tenho quando eu estou perto dela. E olha que eu tenho muitas sensações legais quando eu estou perto dela. Mas não é isso que significa amar minha esposa. Amar minha esposa é estar perto dela quando eu não sinto nada. O que também acontece. Se eu tiver com uma baita dor de barriga, eu não quero que ela fique perto de mim, mas eu ainda assim a amo. Amar tem muito mais a ver com escolha do que com sentimento. Então a gente poderia ler esse texto assim: se alguém escolher o mundo, escolher o Pai não é a dele. Mas se você escolhe Deus, escolher o mundo não é a sua. Compreende? Simples assim. Não dá para ficar no meio termo. Então, o título da minha mensagem, que eu não dei no começo de propósito, é: você tem prazer em quem? Que nós saiamos desse dia aqui com a escolha de ter prazer no Senhor. Amém. Amém. Isso é escolha. De querer a satisfação que vem De Deus. dele. Aí nada te aprisiona. Você vai ser o cara mais livre do mundo.
Você vai poder realizar coisas fantásticas para Deus, porque nunca a sua liberdade vai ser privada, não em quem vive com Deus. O que acontece então, Tony? Eu sou um escravo de orelha furada. Sabe o que é um escravo de orelha furada? No Antigo Testamento, quando o escravo queria ser livre, era liberto e recebia a carta de alforria, mas ele não queria ir embora, ele queria ficar na casa do seu senhor. Então ele furava a orelha e dizia: eu estou aqui por escolha. Esses somos nós. Nós nos submetemos ao leve jugo de Jesus Cristo, porque sabemos que o jugo do mundo é pesado, mas o dele é suave. Amém. E o fardo dele é leve. Amém. Eu não sou escravo de Jesus porque eu não tenho liberdade. Eu sou escravo de Jesus porque ele me deu liberdade de fazer essa escolha. Amém. Aleluia. Aleluia. Isso não é muito legal? Aleluia. Uma vez eu fui chamado por uma mãe desesperada para conversar com um filho drogado que estava vivendo no mato de um morro lá em Jundiaí, usando crack dia e noite. Aí eu preguei o evangelho para ele e falei: você não quer que a gente te ajude para você ser livre disso? Ele respondeu: eu ainda não estou precisando, estou bem. O que é isso? Nécio, burro, idiota, porque ele chamou de estar bem, dormindo num colchão, cheio de rato, ao ar livre em um morro e se alimentando de crack. Mas os que pregam isso, pregam que isso é liberdade. Mas você não vai cair nessa não, né? Fala não mais vigoroso. Não! Tá louco, Tony? Fala assim, não. Você vai falar assim. Mas claro que não. Aí continua comigo aí no texto. Ou ama o mundo ou ama Deus. Que significa o quê? Ou escolhe o mundo ou escolhe. Adeus. Aí ele diz porque você não deve escolher o mundo. Porque tudo que há no mundo, antes de ver a descrição, eu vou ler o 17. Ora, o mundo... 17. O mundo o quê? Passa. Bem como a sua... Como os seus desejos, suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, é uma questão de inteligência. Tudo que há no mundo passa. Você sabe quanto dura uma sensação hormonal? Em torno de 8 a 10 segundos. Você sabe quanto dura a satisfação que a gente tem em Deus? Uma eternidade. Aleluia, Jesus. Eu posso dizer a você com alegria que eu não tenho nenhum vício. Nem roer unha. É porque é um vício. E Deus liberta do roer unha, sabia ou não? Liberta. Qualquer coisa que te aprisione a um hábito destrutivo é vício maligno. Ruim. Não presta. E Deus liberta. E eu já tive vício. E não tenho mais. Amém. Porque o Senhor me libertou. Porque está escrito: se o Filho vos verdadeiramente Será liberto. sereis livres. Então o mundo passa. É uma coisa de matemática. Antes de eu voltar para o texto, deixa eu lhe lembrar a parábola do rico e do Lázaro. O rico, no inferno, vê Lázaro com Abraão no bem bom da eternidade. Os dois morreram. Um foi para baixo, outro foi para cima. Só para você entender. Aí o rico lá embaixo olha para Abraão lá em cima, com Lázaro lá, se divertindo nos prazeres eternos, que é a presença de Deus. Aí o rico fala assim: ô pai Abraão, fala para Lázaro molhar a minha boca com um pouquinho de água, porque o fogo aqui no inferno está intenso. Aí Abraão fala: ô nego, isso aí já é um baiano falando. Ô nego, veja bem, você já teve os seus prazeres quando você estava na terra. O seu dinheiro comprou o que você achava bom. Lázaro não. Lázaro viveu em privações porque queria amar a Deus mais do que os prazeres. Amém. Amém. Então agora ele está aqui. Mas sabe quanto dura a vida na terra? Se viver muito, viverá 100 anos. Sabe quanto dura a vida na eternidade? Para sempre. Não vale a pena? Faz a conta.
Aí venha comigo agora para o verso 16. Porque tudo o que há no mundo, 3 coisas. O que é que tem no mundo? Lê para mim aí da sua versão. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quer ir lá para dentro? Quer continuar? Continua. Continua. Vocês são raiz mesmo, viu? Jesus nos protege de todo espírito de gripe. Amém. Amém. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu queria mudar a sequência aqui para eu te explicar isso de uma maneira que você vai entender para sempre esse texto. Lembra quando eu descrevi o que aconteceu com Eva? Fala comigo. Concupiscência dos olhos. Fala, por favor. Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. Soberba da vida. Concupiscência dos olhos. Quando Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. Concupiscência da carne. Bom para si comer. Vontade. Soberba da vida. Comeu. Fez a escolha de pegar para si o que não devia. Isso é soberba da vida. Então a sequência que Satanás sempre usa é: bota uma coisa diante dos seus olhos para despertar um desejo e você escolher. Como é a sequência de Satanás? Coloca uma coisa diante dos seus olhos ou desperta os seus sentidos, produz em você uma vontade. E aí você faz aquela vontade. Quando você faz aquela vontade, você acaba de pecar e de se sentir aprisionado àquilo. Esse é o instrumento de Satanás. Então você não pode confiar na sua vontade. Porque vontade é manipulável. Eu vou te dizer que é isso que a ciência do marketing faz. Você não precisa de uma coisa, mas de tanto marketing induzir você a pensar que você precisa, você acaba desejando. Satanás foi o primeiro marqueteiro que existiu no universo. Conseguiu fazer fruto que mata parecer agradável aos olhos e bom para dar entendimento, mas era bom para dar burrice. Minha esposa trabalhou em marketing, ela é formada em administração, e eu lembro do dia que ela desistiu da profissão. Eu vou te contar com um certo recheio, porque ela não está aqui. Ela não gosta que eu conte desse jeito. Mas eu lembro do dia que ela chegou em casa arrasada, porque tinha vendido um aspirador de pó para um velhinho. Ela trabalhava na Electrolux. Velhinho passou na vitrine da loja. O que o velhinho foi fazer no shopping, coitado? Passear. Aposentado, sem nada para fazer. Foi passear. Aí pegou minha esposa dentro da loja, marqueteira. Aí ela disse: olá, senhor, tudo bem? Ah, tudo bem. O senhor não quer entrar e ver aqui os nossos... Não, eu só estou olhando. Não, então olhar é bom, vem olhar mais. Né? Tá entendendo, né? Vem olhar mais, olha aqui. Aí mostrou um aspirador de pó e tal. O senhor não está precisando? Ele falou: não estou precisando de aspirador de pó, não. Aí ela pega um cartaz de 1 metro por 1 metro, com um ácaro enorme, mostra para ele, diz: o senhor tem netos? Ah, eu tenho vários netinhos. O senhor sabia que no sofá da sua casa tem esse bicho? Não, misericórdia, que coisa horrível. Desse tamanho. Você sabe que ácaro é um bichinho microscópico, né? Assim, pelo menos uma lupa poderosa para enxergar. Mas ampliou, botou aquele bicho enorme lá. E aí ela pergunta: o senhor sabe que se o seu neto for alérgico, o senhor está fazendo um risco enorme na sua casa não tendo um aspirador de pó, porque os aspiradores de pó Electrolux tiram o ácaro do seu sofá. Ele olhou para aquilo: meu neto realmente é assim, alérgico. E essa moça, tem mesmo esses bichos no sofá da casa dele? Ah, tem. E se o senhor comprar o nosso aspirador de pó Electrolux, ele vai ficar liberto. Moça, mas eu não tenho dinheiro, eu sou aposentado. Não tem problema, são R$150 dividido em 28 prestações. De 40. Ou seja, ele comprou o aspirador de pó. Ele precisava de um aspirador de pó? Não.
Mas o marketing fez. Gente, minha esposa não fez tudo isso, não é brincadeira. Mas ela vendeu. Isso é fato. E aí ela não quis mais. Assim Satanás faz. Desperta o interesse pelos olhos ou pelos sentidos. Cria uma vontade de uma coisa que não é necessária. E aí a pessoa faz. E quando faz, o estrago está feito. Como é que se liberta disso? Como é que vive livre disso? Aí o reino de Deus tem uma estratégia completamente diferente. A estratégia do reino de Deus é: não escolha por vista, mas por fé. Amém. Olha que coisa linda. Jesus criou um povo que não depende do que vê. A fé é o firme. Está comigo? Olha aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que não, mas que se esperam. Deus nos chama a focar na eternidade, não na situação. No futuro e não no momento. Aqui e agora é uma estratégia maligna. Deus nos manda focar no eterno. Então ele diz: creia. Por isso a palavra é o nosso instrumento. Eu preciso conhecer a palavra. E eu preciso conhecer a palavra até sentir prazer ao ler a Bíblia. Você quer ser livre dessa estratégia maligna? Eu estou te dando uma estratégia prática. Insista em ler a Bíblia. Insista em oração. Insista em buscar a Deus. Até que essas coisas muito simples te causem alegria. Amém. Até que você leia e fique: uau! Pode demorar, porque você ainda está há muito tempo aprisionado ao que se sente. E quando você vai buscar a Deus, nem sempre a sensação vem. Mas Ele precisa que você creia. Você precisa crer, na verdade. Quando a sensação não vem, o que eu tenho? Eu tenho a escritura que diz, Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até. Glória a Deus. Eu não estou sentindo Ele, mas Ele está. Agora eu estou sentindo Ele, eu quero dizer isso. Ele está aqui. Amém. Aleluia. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Eu vejo, eu tenho vontade e eu faço. Eu sou o cara. No reino de Deus eu não vi, mas eu creio. E Ele faz a vontade dele em mim. Repete. Eu não vi, mas eu creio. E a vontade dele reina em mim. Eu lembro do dia que eu entendi isso pela primeira vez, com Jorge Mitian pregando sobre arrependimento. E ele falou: você não tem que fazer tudo que tem vontade. Você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Quando eu ouvi ele dizer aquilo, eu disse: meu Deus do céu, é verdade então que minha vontade não significa pecado? Isso, gente, ter vontade ainda não é pecado. Pecado é escolher a vontade, que não é a vontade de Deus. Você vai ter muitas vontades estranhas. Eu brinco com os meus alunos quando falo com eles sobre essas coisas. Eu digo: você já pensou se você fizesse tudo que passa na sua cabeça? Normalmente eles reagem assim, dão risada. Alguns falam: ô louco, professor! Eu não estaria aqui. Ou muita gente não estaria aqui agora. Porque vontades podem ser despertadas indevidamente. Para de achar que ter vontade significa ter que fazer. Então você tem 2 passos antes de cair numa tentação. Primeiro, não olhe. Olhe para o irmão ao seu lado e diga: não olhe. Não olhe. Teve gente que nem olhou. Primeiro passo para não cair em tentação: não olhe, não procure. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões, fica longe. Na minha época, quando a gente ia pregar sobre se livrar da tentação, tinha uma tal de banca de revista. Vocês conhecem isso? Banca de revista? Porque a pornografia estava nas revistas, né? Nas bancas.
Então alguém pregava sobre isso e dizia, ó, quando for passar na frente ao banco de revista, atravessa a rua, para passar longe. Agora eu faço o quê se a pornografia está no celular do indivíduo? Eu digo, quebra o celular. Quebra não, vende. Não precisa tanto. Tira a internet. Apaga. Faz qualquer coisa. Porque melhor é ficar sem o celular do que ficar sem a sua vida. Melhor arrancar o teu olho, disse Jesus, do que morrer com os 2 olhos. Amém. Primeira coisa para se livrar da tentação é... Fala, não olhe. Não vá. Agora olhou, despertou a vontade, não foi? O que é que faz agora? Lembra desta verdade eterna. Sua vontade não é soberana. Ô Jesus, por favor, produz revelação disso aqui. Minha vontade não é soberana. A única vontade soberana que tem que ser feita é a vontade de Deus. Então, se eu tenho uma vontade ruim, aleluia, eu ainda não preciso fazer. Aí eu preciso andar na lei do Espírito e da vida. É quando o Espírito Santo me diz, não, Tony. E eu lembro que ele está em mim. Normalmente a tentação vem como se ela fosse uma coisa indestrutível e impossível se livrar dela. Ela é um monstro de 40 metros de altura, soltando fogo diante de mim. Mas se eu me lembrar que o Espírito Santo está dentro de mim, eu faço que nem Jesus. Para trás de mim, Satanás. Amém. Arreda Satanás. Porque está escrito. Lembre do que está escrito. Amém, gente? Amém. E se cair em tentação ainda assim? Filhinhos, não. Mas se pecar, pelo amor de Deus, não peque de novo, achando que não tem mais jeito, porque ainda tem, por causa da cruz de Cristo. Amém. Confesse e deixe e alcance misericórdia. Aleluia. Quero agora partir para o final, não significa que eu estou acabando. Quero deixar claro que crente não mente. Eu quero te lembrar 2 pessoas que viveram com um prazer eterno e não dependeram do prazer carnal para viver. Primeira delas, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu sou um profundo admirador desse irmão querido. Se um dia Deus me der a graça na eternidade de poder abraçá-lo, ficarei muito feliz. Abraça Paulo que você está certo. Ele é o segundo que eu vou dizer. O primeiro é Moisés. Hebreus capítulo 11. Exatamente. Ó, meu querido oráculo da Bíblia. Quer recitar, Zé? Por favor, cuidado com a soberba. Por isso que eu falei, não. Amém. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, como já homem feito, que fez ele? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser acariciado, Maltratado. colocado no colo, Maltratado. preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir. Os prazeres transitórios. Por favor, fale a frase. A usufruir prazeres transitórios do pecado. Pecado. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Como que Moisés se recusou àquela identidade que era ser filho da filha de Faraó, era ser herdeiro do trono da nação, do império mais poderoso do mundo da época. É verdade. Ele tinha tudo. Mas ele foi criado por uma babá, que era a mãe dele, Joquebede, e que falou para ele qual era a verdadeira identidade dele. Ele não era um egípcio. Diga, eu também não. O que fazia um egípcio? Vivia dos prazeres, porque não tinha nada eterno para experimentar. Aleluia. Mas eu não sou um egípcio. Glória a Deus. Você é um egípcio? Não. Não, nós não somos egípcios. Nós somos do céu.
Nós somos do reino de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nenhum império desta terra é páreo para o reino de Deus que está entre nós e que será consumado. Nenhum deles. Então Moisés teve uma revelação de que os prazeres do Egito eram transitórios. Tudo que há no mundo é transitório. Então, se é transitório, eu não quero, porque eu estou afim do que é eterno. Amém. Agora, qual a razão de Moisés ter feito essa escolha? Meu Deus, que coisa linda! Você não faz uma escolha entre uma coisa e outra se você não tem a outra. Filosofei muito ou você entendeu? Não, pode repetir? E repito. Como é que eu escolho entre o mundo e Deus se eu não vejo os dois? Então, para escolher, ele teve que ter contato com o outro. Então, ele tinha contato com o Egito, porque ele era filho adotivo da filha de Faraó. Mas ele teve contato com Deus por meio de Joquebede, sua mãe, que foi sua babá. Então, ele teve contato com Deus, mas isso aqui para mim é misterioso. É o que vem agora. Porquanto considerou o quê? 26. Acha aí na Bíblia. O que é que ele... Peraí, Zé. Jesus Cristo. Porque considerou... Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. O opróbrio de Cristo. A vergonha de Cristo. Ele está se referindo à cruz. Amém. De algum jeito, Moisés viu Jesus na cruz. Vai entender? Não pergunte. Não sei. Para mim, a única explicação é revelação. Amém. O opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, a cruz de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Contemplava o quê? A recompensa, o galardão. Então, prazer na vida de Moisés estava no lugar certo. Eu espero prazer depois, porque agora eu vivo do que realmente preciso. Eu vivo do que é necessário. E necessário para mim é Cristo. Glória a Ele Deus. é o pão que eu devo me alimentar dele. Aleluia. A recompensa, irmão. A recompensa. Glória a Deus. E me permita contar uma história íntima para você, não bote na internet. Mas eu passei 23 anos da minha vida solteiro e sem namorar e sem ter intimidade com mulher nenhuma, pela misericórdia e graça de Deus. Você pode falar olhando aqui na câmera? Glória a Deus. Alguém impõe as mãos nesse cara. Põe com a mão. Repete devagar, por favor. Eu lembro que eu estava pregando, eu morava em Salvador ainda, fui pregar numa cidade do interior de São Paulo, não foi aqui, tá? E aí eu falei, pessoal, eu tenho 23 anos e sou virgem. E aí deu uma risada geral na plateia de jovens. E quem puxou a risada era filho do pastor. Eu achei estranho. Por que alguém riria se eu falei que com muita graça de Deus, com muita misericórdia de Deus, depois de cair em muita tentação, Deus tinha me preservado virgem para minha esposa, e o cara dá uma risada? Nécio. Tudo bem. E aí, casei com 23 anos, dia 2 de janeiro, com a minha melhor amiga. Amém. Que sirva de dica para você. É muito bom casar com melhor amigo, melhor amiga. Brigamos muito antes, mas é outro assunto. Casei, fui para lua de mel. Aí eu lembro, em um dos dias, a gente estava numa casa que nos foi emprestada, não tinha nada, não fui para Cancún, tá bom? Não, estava numa ilhazinha lá perto da minha casa. Mas era uma ilha, né, gente? Ainda bem. E eu lembro de um dia que a presença de Deus claramente encheu a casa onde eu estava com minha esposa. Eu vi Jesus em pé na minha frente. Dia inesquecível. E ele, com um sorriso lindo de canto, olhou para mim e disse: e aí, Tony, valeu a pena? Aleluia.
Quando eu vi, tava eu chorando, ela chorando, e a gente não podia dizer um pro outro porque tava chorando, porque vai que pensasse que era por causa do outro, né? E aí quando eu falei, o que que houve, amor? Ela disse, eu sinto Jesus aqui. E eu tava vendo ele em pé, do meu lado. Tem recompensa, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos embora? Sabe o que é interessante você saber? Tá chovendo. Que há mais de... Não, só contar isso é importante antes de sair. Há mais de 20 anos, toda vez que eu falo sobre família e jovens casando virgens, chove. Glória a Deus. Em qualquer lugar em que eu esteja. Vamos orar para Deus mudar isso, né? Não, É o sinal. deixa o sinal acontecer. Chuva seródia, vem Tem abençoar. recompensa. Só não escolhe pela recompensa. Escolhe porque ama. Amém. É verdade. Glória a Deus. Qual é a riqueza que existe em Cristo na cruz? Está escrito. João 12, 32. Se eu estiver errado, o Zé corrige. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A maior força de atração do universo não está na internet. Aleluia. Está na cruz de Cristo. Amém. Eu duvido que você conheça Jesus e não se sinta atraído por ele. É verdade. Eu tinha 13 quando comecei a conhecê-lo Glória a e Deus. jamais consegui deixá-lo, Amém. porque ele me prendeu com cordas Aleluia. humanas. Glória a Deus. E eu consigo. Não, ele conseguiu me prender nele. Amém. Glória a Deus. O opróbrio de Cristo é atraente. Amém. Verdade. Porque lá na cruz, alguém disse para mim com um ato indescritivelmente perfeito: Amém. não importa o que você tenha feito, eu ainda quero você. Se tem alguém que me quer assim, eu digo não a qualquer coisa que pode me afastar dele. A minha esposa é a minha única namorada há 22 anos. Aleluia. E eu sou mais apaixonado hoje do que fui quando nós casamos. Existe recompensa. Só não viva em função dela. Amém. Segunda pessoa. Paulo. Amém. Aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não há dúvida. Paulo diz: Senhor, por favor, quando eu leio isso aqui, faz isso ser uma realidade nesses jovens, nesses homens e Faça mulheres. isso, Pai. Faz um milagre, um milagre. Paulo diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Aqui é Romanos 7. Quando ele fala da crise entre certo e errado, ele diz: quanto ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas quanto ao homem exterior ainda estou querendo fazer o que não presta. Mas eu não sei se você se lembra do capítulo 8 que diz: mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo. Essa é uma realidade passada. Glória a Deus. É verdade. Eu não preciso mais viver entre o certo e errado. Porque a árvore que está na minha frente agora não é a do certo e errado. Eu já acabei com essa crise. Eu só quero Jesus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora é Cristo na minha frente e não o tempo inteiro a dúvida. Chega! Ligado, em nome de Jesus. Já escolhi. Você pode falar isso ou não? Amém. Já escolhi. Já escolhi. Agora a árvore que está diante de mim, eu posso me alimentar para ter vida eterna. Amém. Aleluia. Aleluia. Chega de entre certo e errado. Paulo também diz, capítulo 12, verso 10 de 2 aos Coríntios: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Que doido. Nas injúrias. Nas necessidades. Estou precisando de alguma coisa. Yes! Êxtase. Que doideira. Nas perseguições. Teve um colega que me xingou na escola.
Nas angústias, estou triste de ver o perdido indo para o inferno. Glória a Deus. Prazer na angústia. Qual era a razão do prazer? Era a angústia, a perseguição, a necessidade, a injúria, a fraqueza? Não. É o que vem agora. Por amor de Cristo. Aleluia. Cristo era a razão de ter prazer em qualquer situação. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Que faz o jovem nécio? Ou como eu sou forte? Eu vejo, eu desejo, eu escolho. Eu mando em mim, ninguém manda em mim. Idiota, Satanás está mandando em tu e tu não sabe. Eu acho que Satanás dá muita risada. Que faz o jovem sábio. Quando você sentir-se fraco, é porque você percebe que o Senhor Jesus é mais forte que você. Aleluia. Então você vai para Ele, a sua fonte, porque você o ama. E você deseja o que Ele quer, e você quer o que Ele deseja. Aleluia. E a sua vontade já está crucificada com Cristo. Aleluia. E a vontade dele vai se tornando real em você. Amém. E aí você vai ficando mais bonito, mais bonita. Amém. Vai ficando mais inteligente. Como eram Daniel e os seus amigos, 10 vezes mais robustos. Aleluia. Porque não se contaminavam. Dominado. Eram inteligentes. Glória a Deus. Paulo diz em Filipenses 3: porque o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Para quê? Para ganhar a Cristo. Compara. Cristo é o Rei do Universo. Cristo venceu e vai vencer. E é vencedor. Amém. Quem estiver com Cristo permanece eternamente. Amém. Quem estiver com Cristo vai reinar com Ele. Amém. Faz a conta. E ser achado nele. Ou seja, considera tudo como perda, porque eu quero conhecer a Cristo, ser achado nele e conhecê-lo. Jesus é suficiente para preencher você. Aleluia. Mas você só vai experimentar isso se você crer. Verdade. E não depender de sentimentos para buscar essa vida. Verdade. Amém. Deus me deu isso muito claramente para esse grupo de jovens, o que vou dizer agora. Aleluia. Eu quero ministrar sobre você Amém. a capacidade sobrenatural de ter prazer na palavra de Deus. Amém. Estou vendo esse tipo de jovem nascendo no país. Aleluia. Conheço vários Glória a Deus. jovens, jovenzinhos, que amam a Bíblia, que conversam sobre a Bíblia como se fosse um adulto. Amém. Glória. Sabe de quem me lembra? Me lembro de um certo menino de 12 anos, Aleluia. cuja brincadeira, cujo prazer era estar entre os doutores, Glória a Deus. compartilhando dos propósitos do seu pai. E quem é que disse que a vida cristã não é divertida? Verdade. É que você não sabe o que a Bíblia pode produzir em você. É verdade. Ah, se você Glória a soubesse. Deus. Aleluia. Ah, se você soubesse o que significa fazer as coisas que Jesus está fazendo por aí junto com ele. Aleluia. Ah, se você soubesse o que é viajar pelas nações. Glória. Ah, se você soubesse o que é andar nas repartições públicas, nas escolas, sendo um agente do reino de Deus. Não tem monotonia. Ah, se você soubesse o que é impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Dizer a Satanás, sai dela, e ele sair. Ah, se você soubesse o que é passar 1 hora adorando com uma canção e não conseguir parar de cantar. Aleluia. Coisa gloriosa. Ah, se você soubesse o que é ter um lugar entre você e Deus que ninguém invade e que você leva para qualquer lugar que você vai.
Ah, se você soubesse o que é ouvir Jesus falar o seu nome. Oi, Tony. Tudo bem? Eu quero te abençoar com o ouvir a voz do noivo. Amém. Com ter prazer nas coisas que ele fala. Vou ler para você, só escute. Todos esses versículos estão no Salmo 119. Só escute e deixe a palavra penetrar. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Que vem primeiro, prazer ou amor? Ele diz: terei prazer no futuro, mas fala eu amo no presente. E o que é amar? Escolhi. Eu escolhi a minha esposa. E escolho todos os dias. Eu a amo. Ela não vai ser de outro. Ela é minha. Terei prazer nesse relacionamento. Não é tenho prazer para ver se amo. Isso é perversão. Isso é tirar você do sonho que Deus tem para a sua vida. Suspiro, Senhor, por tua salvação. Jesus. A tua lei é todo o meu prazer. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Quer ter prazer na Bíblia? Então medite dia e noite. Porque a sua carne vai lutar contra isso o tempo inteiro, porque ela está a serviço da sua queda. Insista. Tony, eu posso insistir? Pode. Porque você tem uma força mais poderosa dentro de você do que a sua carne, que se chama Espírito Santo de Deus. Amém. Pode insistir. Ele está com você. Ele é muito mais forte e poderoso. Sobre mim vieram tribulação e angústia, diz o salmista. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Amém. Que tipo de gente é esta? Sobre mim vieram tribulação e angústia, e eu não vou fumar uma, e nem pegar uma imagenzinha na internet para me distrair. Eu vou para a Bíblia. Eu vou para os mandamentos do Senhor, que me fazem perceber o que realmente é eterno e aonde está a segurança que eu preciso. Nem só de pão, mas de toda palavra. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Eu queria que você pensasse nesses dois versículos, que estratégia fantástica e poderosa. A palavra é para onde eu vou quando eu tenho angústia. Eu não vou buscar prazer em outras coisas. É a palavra que eu vou quando eu tenho tristeza. Vou ao lugar secreto. Vou lembrar do que Deus me disse. Tem vezes que eu pego palavras que me foram dadas profeticamente e escuto, leio para me lembrar da palavra e tratar a minha angústia com a verdade. Amém. Porque é fato que no mundo teremos aflições. Quero te abençoar, meu querido, minha querida irmã, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, te ensinando, te fazendo ter prazer naquilo que Deus diz. Podemos orar? Fecha seus olhos um pouquinho. Você pode ficar de pé? Ó Espírito Santo que está aqui,
Com os seus olhinhos fechados, só para não distrair. Que tal você fazer uma escolha agora? Que tal você fazer uma escolha diante da seguinte pergunta: você me ama? Jesus não está perguntando o que você fez antes de hoje. Como fez com Pedro, ele está perguntando: você me ama? Que tal você responder essa pergunta dizendo: eu te escolho, Senhor. Eu te escolho, Senhor Jesus. Espírito Santo agora toca em cada pessoa. Por favor, por favor. Oh, Espírito Santo, toca em cada pessoa. Toca mesmo. Toca. E faz agora, Jesus, essas artimanhas, esse esquema mental de Satanás na mente ruir. Estou vendo muros sendo quebrados aí na sua cabeça. Fortalezas mentais caindo. Amém. E você não vai mais ficar preso a esse esquema. Olhei, tive vontade e fiz. Você agora vai viver sob outra forma de pensar e de agir. Ouvi, criei, obedeci. Ouvi, criei, obedeci. Ouvi, criei, obedeci. Espírito Santo, em nome de Jesus, segue produzindo então essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de esquema mental. Oh, aleluia! Vai quebrando, Senhor, construções antigas. Pessoas que pensavam que só tinha esse jeito. Pessoas que estavam longe da verdade sobre quem elas são em Deus. Tira essa ideia errada e produz a revelação de quem somos em Cristo. Vai falando com Deus suas escolhas. Você pode falar com Ele escolhas práticas do seu dia a dia. Talvez você precise cortar um pouco alguns ou completamente alguns hábitos. Talvez você precise passar a ter o seu lugar secreto como a primeira prioridade do seu dia. A única coisa que você não pode deixar de fazer no seu dia é falar com Deus. É verdade. E ler a Escritura. É, Pai. Oh, sim. Verdade. Se não fosse É. o prazer na tua palavra, já teria morrido na minha angústia. É verdade. Aleluia. Verdade, Jesus. Bendito é teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Estou falando com Ele, Ele está aqui. Aleluia. Oh, Espírito. Ele pergunta: tu me amas? E você que responde? Eu te escolho. Amém.